Se você está aqui no canal do Universo de Luz, provavelmente você já assistiu algum vídeo nosso sobre orixá. E nesse aqui, a gente vai contar um pouco sobre a história do candomblé aqui no Brasil, sob a nossa perspectiva e um olhar histórico. E aí, continua com a gente? Esse vídeo vai abrir alguns outros falando sobre as nossas influências espirituais e por que o Universo de Luz ama e cultua orixá. De uma forma com base no candomblé ou na umbanda, a gente vai dialogar um pouquinho mais, porque muitos de vocês escrevem pra gente para saber, afinal, o Universo de Luz é da umbanda? É do candomblé? Como é que funciona esse relacionamento entre nós, universalistas, e os orixás? Esse é o primeiro vídeo de uma série de outros que vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. Esse assunto de hoje vamos contar como é que se deu essa base dessa africanidade aqui no Brasil. E contando essa história, entendendo por que tudo acontece do jeito que acontece. Então, tá gostando? Então aproveita logo, se inscreve no canal se é a primeira vez que você está chegando, porque eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Aproveita, dá o seu like, não custa nada. E você se arrepender, você muda, não tem problema. Agora lembra de uma coisa, tá? O YouTube mudou a política, então a gente precisa que você clique no sino cheio, para que toda vez que tem um vídeo novo, você seja avisado. Isso só acontece se você clicar em todas as notificações. Pois bem, esse vídeo a gente vai falar sobre a base, a origem do candomblé aqui no nosso país. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo para a gente entender, a partir dessa cronologia, como é que se deu tudo isso e como é que acontece o candomblé aqui no Brasil. Vamos agora imaginar, a África é um continente inteiro, imenso, e sendo enorme, tem várias formas de culto às divindades que são denominadas orixás. E dessa maneira a gente vai ter o que vai ser aqui no Brasil os futuros pontos denominados de nações. A nação Queto, a nação Jeje, tudo isso decorre da forma de culto que eles tinham lá na África. E é importante você saber logo de cara que candomblé não é africano, mas sim afro-brasileiro. Isso faz toda a diferença, porque quando a gente vai até a África, a gente vai procurar os rastros do candomblé e não iremos encontrar, porque lá o culto a essas divindades é de uma forma bem diferente do que nós aqui fazemos, totalmente brasilificado, se é que existe essa palavra. Por falar nisso, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Não, é brasileiro? Mora na gringa? Ah, faz isso agora. Aproveita, clica no sino, no modo cheio, porque somente no modo cheio você consegue ser avisado de todo vídeo novo que a gente lança aqui. E não sei se você sabe, toda quarta às 7 da noite tem uma novidade e é lógico que você não vai perder. Aproveita, dá o seu like, tá? Dá um reforço, porque a gente merece e a gente fica extremamente feliz com o seu like. Se você não gostar, se arrepender, você tira, tá tudo bem. Mas faz isso agora, tá bom? Pois bem, voltando a esse assunto. Então, nós temos um país recém-descoberto pelo público branco, pelos portugueses, já ocupado pelos seus povos originais, que são os indígenas, e aí começa a chegada, a diáspora do povo negro vindo da África. E é importante a gente imagine como seria, como foi esse trajeto, como foi esse percurso em que vários negros de vários pontos daquele continente inteiro eram escravizados, trazidos para cá, e nesse trajeto, nesse convívio entre cela, navios e pontos de aportagem, eles conviveram, eles se conheceram e, é lógico, trocaram figurinhas e entendimentos. A partir disso, durante meses, sim, as viagens duravam meses, de lá até cá, estabeleciam-se laços e foram firmadas assim as bases e o entendimento a respeito dos cultos aos orixás, como se cultua o Oxum em uma região diferente da outra, por exemplo. E aí, esses negros chegaram aqui na Bahia, no Brasil, e foram reunindo seus saberes junto a essa realidade que encontraram aqui, com indígenas e também os europeus. Então a gente vai ter aí uma miscelânea, tanto que a gente encontra inclusive candomblé de índio, a gente encontra candomblé de caboclo, mostrando claramente essa miscigenação. Qual a importância da gente entender esse contexto todo? O candomblé, então, ele vem se firmando ao longo dessa trajetória, trazendo o culto aos seus orixás. Mas
Vamos entender. O povo branco não queria que os negros cultuassem os orixás e nem tampouco que os índios cultuassem os seus Tupã e também divindades. Mas, voltando aqui para os negros, só para você compreender. O que eles faziam? Eles abriam um buraco na terra, colocavam os símbolos dos seus orixás. Podiam ser entalhados de madeira, podiam ser pedacinhos de pano, oferendas, qualquer coisa que trouxesse para eles essa conexão. E por cima colocavam os símbolos católicos associados àquele tipo de energia. Então, por exemplo, poderia colocar simplesmente Oxóssi associado a São Jorge. Poderia colocar o fundamento de Iansã associado a Santa Bárbara. E é aí que nasce o sincretismo religioso. Falando nisso, tem um vídeo nosso aqui no canal que fala com mais detalhes sobre esse conteúdo. Vale a pena, quando você acabar aqui, dar uma passada lá. Então, os negros estavam oficialmente cultuando as divindades, os santos cristãos, mas no seu coração cultuavam a energia que estava associada a eles no fundamento. E é por isso que se chama assentamento, ou seja, dentro da terra, assentado, fora da vista, dentro do mistério. O candomblé, ele vai crescendo e ganhando corpo. No entanto, eu preciso te dizer, acredita, era crime cultuar o candomblé. E isso só muda lá a partir de 1940. Até 30 era crime total. Se falava a expressão bater candomblé, que significa invocar as entidades através do som da música. Mais um chamado aí para você ficar atento à importância do tipo de música que você ouve, porque é uma invocação das divindades através dos atabaques. E isso, se você já foi num terreiro de candomblé, com certeza deve ter sentido os arrepios que movimentam a nossa alma e lembram a nossa africanidade. Depois, teve um período em 1940 que todo mundo que cultuava o candomblé era acusado de charlatanismo, de curandeirismo e sofreram muita perseguição da polícia. Depois, eles tiveram o direito de funcionar, de abrir o candomblé dentro da delegacia de festas e costumes. Era necessário ter um alvará. Eu lembro bem desse período que era muito comentado no terreiro do Gantuá, aqui em Salvador, como os seus ancestrais tinham que postular o direito de bater o candomblé como se fosse uma festa. Tinha hora para começar e hora para terminar. Isso realmente só muda de figura, né? Em 1988, com a Constituição, em que todo culto religioso é igualizado e os direitos e deveres são idênticos a todos. Mas isso parece que ainda continua só na lei. A realidade que vivemos, ainda temos preconceito contra o candomblé, contra a Umbanda, contra tudo que nós não entendemos tanto. E esse é um dos motivos porque o Universo da Luz está aqui agora falando com você. Para que dentro da sua alma, do seu espírito, você comece a desmontar qualquer resistência e preconceito que você possa ter contra qualquer religião que venha de um país diferente, com um culto diferente. Isso vale para qualquer um. Mas como a gente está trabalhando aqui sobre candomblé e orixá, eu peço muito que você abra sua mente e seu coração para esse novo entendimento. O ideal seria que realmente a Constituição de 88 fosse cumprida à risca, porque sem dúvida é um diploma legal fantástico e que realmente possamos viver em total harmonia, cultuando o candomblé, o cristianismo, o catolicismo, a umbanda, o espiritismo, toda forma de expressão de amor a Deus sob qualquer denominação. E para isso, eu conto com você, com sua inteligência, com sua capacidade e, sobretudo, com seu discernimento. Afinal, se você fosse um africano e vivesse essa realidade identificada com os orixás, será que talvez você também não achasse estranho o culto a um Jesus ou a uma outra força que talvez fizesse você desacreditar ou duvidar do que você pensa em origem? Quem sou eu? Quem é você? Para acreditar que a nossa prática de fé é melhor do que a de quem quer que seja. Eu preciso muito, muito de todo o meu coração que você compartilhe esse vídeo e acorde outras pessoas que podem, por ignorância, simplesmente por ignorar esses fatos, esse contexto histórico, acreditar que orixá é algo imperfeito ou algo negativo, quando em verdade é a expressão de Deus na sua forma da natureza. Falando em orixá, tem um outro vídeo aqui que se chama A Divina Energia dos Orixás, que é a forma como o Universo de Luz percebe essas forças, e fica a minha sugestão. A gente se encontra no próximo vídeo. Axé!